Eu vou botar na sequência porque esse Nibelung fez coisas incríveis. Vamos lá, vamos seguir. Ele é um dionisíaco por excelência, claro. Jetzt aus Sicht von Karajan war Leonard Bernstein ein permanentes Ärgernis. But both men, I think, still stand for the great Beide recording. repräsentieren die große Schallplattenindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als noch sehr viele Aufnahmen in höchster Bom, eu vou tirar um pouco. Eu quero mostrar esse diretor Nibelung, o que ele fez. Isso é uma sessão de gravação. Also der Kirch in München war derjenige, der damalige Musikfilmpapst war. Der hat also viel Geld in diese Produktionen investiert. Er hat auch nichts gemacht, wo er nicht dachte, dass er das Geschäft machen könnte. Das zeichnete ihn aus, sein Erfolg, und das zeichnete wohl auch seine Ruinen aus. Im Jahr 1966 gründete Kirch in Karajan die Kosmotel. 50-50 waren die Namen beteiligt an dieser Großhotel. Und der eine gab das Geld und der andere, wie er so gerne sagte, die Kunst. Ele regia de olhos fechados porque ele dizia que ele tinha memória fotográfica e ele ficava olhando a partitura. Com os olhos fechados. Tem essa frase dele. Vor seinem Haus spazieren gegangen mit dem damaligen wirklich legendären Henri Clouseau, der also dunkle Angst ähnliche Filme gemacht hat. Clouseau, das war der Adorno der damaligen Zeit für die Filmregie. Der war der Superstar. Also Karajan ging als Lehrling im Filmemachen zum Superstar der Não, mas isso vai longe. Eu queria... zeigen, wie es gemacht wird. Deixa eu ver se... Ah, olha, isso é o Nibelung. Die Kontur seines Kopfes, auch in der Unschärfe, hat eine viel deutlichere Aussage, entspricht dem Geist der Musik viel mehr, als wenn ich ihm scharf zeige und in die Bogen gucke. Das ist auch bei Karajan, habe ich das auch, also Unschärfe habe ich immer wieder eingesetzt als Mittel der Vergeistigung oder so, oder dass ich eben die Köpfe ganz ausgespart habe und nur die Instrumente gezeigt habe. Mir gefällt Unschärfe sehr gut. Man muss nicht alle Dinge scharf sehen. Wir haben das Ganze auch mit Spiegeln verzeichnet, mit Aluminiumflächen, mit Folien. Und haben die Folien etwas verbogen, sodass das Ganze irreal spielte, sodass es von konkav zu konvex sich bewegte. Ja, da wurde tatsächlich der Boden, der Fußboden, jedes Mal anders eingefärbt. Das Gewitter musste, glaube ich, rot sein und die Zähne am Bach musste blau sein. Also irgendwie so war jedes Mal der Fußboden ganz anders. Um einen Podest gleichmäßig auszuleuchten, damit es möglichst wenig Schatten der Musiker sitzt, habe ich denen alle unter einen Stuhl eine 250 Watt Lampe eingebaut. Os músicos reclamaram, esquentava, pô, é quase um mini forninho ali, né? Embaixo. Als Vorbereitung für diese Pastoral hatten wir uns einen Raum gemietet, hatten Optiken von 9,8 bis 600, alle Makrobereiche, alles dort. Der Kameramann, den ich ausgewählt hatte, Herr Wild, war zugegen mit der Kamera
und ein junger Dirigent, Herr Kech, der hier seine erste Berührung mit Film hatte und mir nur zeigen sollte, wie die Instrumente alle genau präzise haben, damit man Einstellungen machen konnte, die man so bisher noch nicht gemacht hatte, übers Griffbrett an der Seite und auch die Beleuchtung der Instrumente, die haben wir da studiert. Und das, glaube ich, mich zu erinnern, war 6 Wochen lang, um den Klang des Instrumentes zu intensivieren durch das Bild. Denn das war Karajans Vision, die Hochzeit, Bild und Ton. Das Ding ist unendlich gut und wir haben alle davon gelernt, gute Einstellungen zu machen. Da gibt es überhaupt nicht. Der Liebling war derjenige, der gesagt hat, was man aus Instrumenten machen kann. Optisch. É impressionante o nível de detalhe. Olha agora. Für die Musik ist auch da. Nicht, da macht die Kamera das Lied. Was hat das mit Musik zu tun? Die schönsten Aufnahmen, die originellsten Aufnahmen sind sehr schön, aber sie lenken von der Musik ab. Ich weiß noch, dass Isso é o que o Karajan achou, né? Porque das konnte man daran sehen, wenn ich den Raum betraten, alle saßen da drin, alle schwieg sofort, guckte mich an und wartete, was Karajan sagt. Und also ich war ein Fremdkörper, absolut. Ich war natürlich, was jeder merkte, weit entfernt von jedem Götzendienst, ja, der sonst üblich war. Aber ich wollte etwas schaffen, wo er Freude dran hat und am besten zeigen. lembra? So, der Sturm in der Parade ist für mich einer der Höhepunkte gefilmter Musik. Das war Karajans Lieblingskonzert in dieser Woche. Ja, das ist der Teufel los. Also da fordert die Musik das geradezu. Zum ersten Mal kommen da die Scheinwerfer mit ins Bild. Und er reckt seine Faust dagegen, gegen einen Scheinwerfer und lenkt ihn geradezu ab. Das ist schon Highlight in der Geschichte des Gefilmten-Konzerts. Als der Film ja fertig war, die Pastoral, und abgenommen wurde, da stand Karajan vor mir und ich sah völlig entsetzt in meinem Gesicht. Das war nicht gleich, das war gruselig. Also da hat das Bild wirklich den Ton geschlagen. Das ist eben auch ganz wichtig zu lernen, dass das geht, dass man das Bild unterordnen muss. Ne? Und das war nicht das, was wir wollten, sondern wir wollten damals klassische Musik und das künstlerische Können. Parece que todos levaram uma lavagem cerebral do Karajan, né? Porque eles estão falando o que ele achava. Queria só mostrar um pedacinho da Heroica. Genauso zerstört worden wie später mein wohlgegangenes Mitglied. Und das herausfällt aus den Produktionen von Karajan, ist ja nur dem Umstand zu verdanken, dass die unmittelbar hinterher völlig neu geschnittene Fassung von Karajan mit seiner Schnittmeisterin, die also meine Konzeption total zerstörte, dass die zurückgewiesen wurde vom ZDF, und zwar von einem Programmdirektor, damals Herrn Dr. Viehhöfer,
der also sagte, wir nehmen nur das, was Nibeli gemacht hat, sonst nichts, sonst gäbe es diese Pastorale nicht mehr. Und so hat Kirch wohl auch in seiner Not vom ZDF das Geld zu bekommen, das er ausgegeben hatte, mal gesagt, ihr dürft das jetzt mal senden und ich kümmere mich dann um den Rest. Die 6. findet aber auch positive Resonanz. Und so wird Niebeling noch für die 3. und die 7. Symphonie von Beethoven engagiert. Er entwickelt einen völlig neuen Bühnenaufbau. É isso que eu queria mostrar para vocês. Das eigentliche wesentliche Thema der Eroika ist der Dreiklang und die Dreiklangbrechung. Dreiklang, ich habe 3 Blöcke gebaut, die aufragen. Ich ahnte nicht, dass eventuell die Absicht schon von vornherein bestanden hat, Josephine sich herauszukriegen aus dem, was ich mache, um den ganz neu mit seiner Schnittmeisterin das zu schneiden. So ist es geschehen. Links im Bild. Olha, ele substitui e botou ele sempre. Rechts die von Karajan neu geschnittene Fassung. Hier zeigt sich das Prinzip Karajan. In seinen eigenen Produktionen ist er viel häufiger nahe zu sehen als in denen anderer Regisseure. Die Musiker werden zur Staffage. Karajan hat ganz sicher gespürt, dass er nicht allein unterhalten war. Das habe ich ihm noch nicht gesagt. Bateu a hora. Jetzt konnte mir Niebeling leider nicht ohne größeren Bom. Beitrag geben. Eu quero mostrar só o finalzinho para vocês, deixa eu ver. Großeinsatz Daher war es wichtig, dass seine Musik nicht Vocês vão ver essa declaração impressionante dele. vergessen wurde. Und darum hat er letztendlich auch diese Regimonial-Unternehmung gemacht. Er hat gesagt, ich möchte so nicht. Deixa eu botar mais para frente. E eu não sei mexer nisso aqui. O que aconteceu? Não? Está indo, está indo. Aqui. In von Karajan's basement, they were here constructed. In von Karajans Keller hatten wir eine Wand mit ungefähr 12 Monitoren aufgebaut. Man konnte 6 Einstellungen gleichzeitig Tá, sehen. vamos ver. Das liegt an der Karte, Aqui. dass er danke für die Bandscheibe hat, sodass wir das gerichtet haben. Das war schon eine wirkliche Tragik. Ich habe mitgelebt. Wirklich. Essa era a secretária particular dele. Er war auch zugeschwächt, wissen Sie, dass es zu traurig war. Mas eu não quero botar ela. Und viele haben, glaube ich, ihn so sehr einseitig. Deixa eu ver. Quero só mostrar a cena final. Ele morreu na frente desse japonês da Sony aí. Morreu na frente dele. Und plötzlich sagte er so zur Seite. Es war ein Herzinfarkt. Es Ah, eu não quero. Eu quero mostrar só a frase. Ele mandou destruir todo o material e deixar só o que estava pronto, que ele tinha autorizado. Ninguém tem como pegar em processo, né? Aqui. Ich finde das Wort von Goethe so schön. Espera aí. Quero voltar um pouquinho. Der 16. Juli 1999 Ah, meu Deus, eu estou. hatte Herbert von Karajan vorahnen. Das Merkwürdige war, er war also wirklich von einer Präzision, sein ganzes Leben. Está errado. Ich wusste ja, was ich Isso, agora eu volto um pouquinho aqui. Eu preciso mostrar essa frase para vocês. Aqui. Und wirklich stolz sind, künstlerisch stolz sind. Karajan, der denkt nach wie vor, der ist unter uns, der ist da, das ist sensationell. Weil gerade Fernsehen und Musik für ihn eigentlich eine Passion war, die er gelebt hat, wo er auch wie kein anderer sein eigenes Geld und seine
ich glaube daran, dass man das mehrere Leben haben wird. Ich kann Ihnen sagen, ich komme ganz sicher zurück. Assustador, né? So schön, er sagt, wenn mir mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert den Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, einen anderen Körper. Impressionante, cara. Cadê o... Quer dizer, é um Hitler da música clássica mesmo, ele criou uma dominação, né? Eu não tenho muita... Às vezes eu falo coisas que parecem radicais, mas eu acho que é isso mesmo. O pensamento dele é absolutamente totalitário e não fica nada a dever ao Adolf, né? Agora a gente vai... Ah, diga. Você falou na primeira exposição, Sim. que numa execução tem que haver um sentido. Mas se eu ver, era um sentido estético ou tinha um sentido no conceito espiritual? Não, eu acho que no momento em que ele fazia a música, ele buscava uma perfeição e o nível de execução é muito alto. Não só técnico, acho que a segunda versão que ele fez das 9 sinfonias do Beethoven é muito boa, Ele conseguiu um momento raríssimo ali. Será que ele trouxe para o nosso momento, para a nossa realidade? Não, ele estabeleceu um novo padrão de qualidade, eu acho. Isso sim. Ele estabeleceu um padrão muito mais alto. Até então, certas imperfeições passavam meio que batido, né? E tem muitas gravações dos anos 50 de outros maestros, outras orquestras, que não têm esse padrão de qualidade, né? Ele implantou esse padrão de qualidade. O objetivo dele era correto com relação aos VHS, as gravações, aos vídeos. Porque um vídeo, um DVD, não é um concerto filmado, né? Eu estou muito com o Nibelungo aí, Nibeling, né? Eu chamei de Nibelungo, mas ele é Nibeling. Eu estou muito com o Nibeling. Eu acho que quem assiste uma pastoral, uma heróica, com aquela dinâmica visual, não vai esquecer e não se distrai da música. Claro, eu acho que é uma recriação. Você está propondo uma nova forma de se ouvir. Hoje, cada vez mais, a gente tem a história da música com a gente leva no carro, leva no iPod, enfim. A situação de concerto tende a ficar cada vez mais rara. Claro, a gente assina, vai toda semana ao concerto e tal, etc. Mas, de qualquer maneira, a gente ouve mais música em casa, no carro, no iPod, etc., do que no concerto, né? Então, sem dúvida, você encontrar formas mais adequadas para ouvir essa música de uma maneira tão... Aliás, melhor do que você ouve na sala de concerto. Porque na sala de concerto você não ouve muito detalhe, né, da instrumentação, por exemplo. Acaba ficando meio que uma maçaroca no meio ali, né? Você percebe os graves, os contrabaixos, os metais, você percebe os violinos, mas tem um meio de campo ali que você não percebe bem. Numa gravação você percebe, porque a mixagem levanta um pouco as clarinetas aqui, os oboés ali, sabe? As flautas, né? Até porque continuam pares de flautas contra mares de cordas, né? Então, na mixagem, você corrige isso. Ao vivo, não corrige, né? Então, você recebe um som que muitas vezes não é o melhor som. Claro, por outro lado, a eletricidade da gravação do concerto ao vivo é insubstituível. Há momentos que, né, são irrepetíveis. E você tem que assistir, tem que ouvir de novo, mesmo com imperfeições, né? Eu estava ouvindo hoje uma gravação do James Levine com cadeira de rodas, quando ele voltou em maio agora do ano passado e fez regeu um concerto com a orquestra do Met, né, no Carnegie Hall. O CD foi lançado agora, um álbum duplo. Tem barulhos da plateia, tosse e tal, mas é um negócio impressionante, porque ele regeu tudo numa cadeira de rodas, ele entrou naquela cadeirinha de rodas, como o Isaac Perman, né?
teve toda uma eletricidade no ar nesse concerto. Ninguém pensou que ele conseguisse voltar a reger, né? Você vê que se mistura muito a história, assim, essa coisa da superação. Eu resisto a falar de superação porque vai me levar para um campo que eu não quero falar, tá certo? Mas você acaba enxergando numa coisa dessa do James Levine a coisa da superação. Quer dizer, o cara conseguiu voltar e reger de uma maneira muito bacana. Fez o quarto do Beethoven com Evgeny Kissin ao vivo. Uma gravação ótima. Deixa eu voltar aqui que eu estava falando. Bom. Agora nós vamos ver uma turma de músicos e a primeiro violino, a Spala, se chama Lorenza Borrani. Lorenza tem vocês vão ver, ela deve ter 30 anos, por aí. Ela tocou na Orquestra Mozart agora até o final com o Cláudio Abbado, na Orquestra de Câmara da Europa e na Orquestra do Festival de Lucerna também. Assim como ela, os outros 51 músicos são músicos de 16 nacionalidades diferentes que se reuniram numa cidadezinha pequena, perto de Maranello, lá onde é a sede da Ferrari, em 2007, e se reuniram para fazer música juntos, banindo o maestro. O argumento que eles dão, eu quero ver se eu acho aqui, peraí. Tem uma frase ótima aqui que eu esqueci de falar para você. O Charles Minch dizia que ele lamenta ter de qualificar como um casamento sem amor o vínculo que, em geral, une os músicos à orquestra e ao maestro. Cadê aqui? Acho que está aqui. Eles queriam quebrar esse círculo vicioso da vida do músico, onde é impossível aprofundar a interpretação de uma obra, isso eu tirei de falas deles em entrevistas, onde os ensaios são sempre superficiais e poucos em relação ao mínimo necessário, onde os músicos não podem participar e dar sua opinião sobre a interpretação a quem temporariamente ocupa o pódio. Eles se sentiam submersos numa rotina estafante que lhes esmagara o gosto pela sua profissão. E resolveram se reunir. Ninguém ganhava, não tem salário aqui, não tem FII, não tem nada, cachê. Eles estão se reunindo pela vontade de construírem juntos uma interpretação de uma sinfonia. A Sinfonia número 1, Primavera, do Schumann, no caso. Foi o primeiro projeto deles. Bom, vamos assistir um pedacinho para vocês sentirem o clima. A gente acabou de ver dois titãs, né? Dois grandes titãs da música do século XX. O grupo se chama Spira Mirabilis. Spira Mirabilis é uma equação matemática, o pessoal de matemática aí me corrige que é uma espiral, né? É uma espiral que é contínua e que não... Também não sei mais. Alguém sabe? O que eles dizem é que essa espiral, deixa eu ver. Não sei onde está. O objetivo deles não era preparar um concerto, não era fazer um disco, não era nada. Era simplesmente fazerem música juntos em torno de uma obra e conhecê-la da maneira mais democrática possível. Ou seja, todos os músicos tinham direito de falar e de dar as suas sugestões sobre a interpretação. Eles tiveram muitos problemas, a gente vai ver agora. Eu ia botar, deixa eu ver. Eu, às vezes me enrolo aqui com esse negócio. Eu vou deixar o subtítulo em inglês mesmo, né? Vamos lá.
Eu estou na frente aqui. A ideia é muito bonita e ela foi tentada pela primeira vez logo após a Revolução de 1917 na União Soviética, a Revolução Russa, quando eles... deixa eu falar isso. Eles, naquele entusiasmo da Revolução, disseram, pô, vamos abolir a figura do maestro, esse tirano, ditador e tal, etc. E os músicos montaram uma orquestra chamada Percy-Infants. Ela não durou muito tempo, durou uns 6, 7 anos, porque a década de 20 ainda foi uma década de extrema experimentação na União Soviética ali. É um momento mais libertário em termos de cultura e arte, né? E eles até conseguiram algum destaque, mas não funcionava, porque demoravam muito para preparar uma obra. É o que acontece com eles. Eles demoraram 1 ano para preparar essa obra, né? Mas, ao contrário dos Percy-Infants, na União Soviética de 1918 ou 20, eles não queriam substituir a vida musical de uma orquestra tal como ela é hoje pela deles. Não. Eles queriam propor um experimento, né? Eles estavam querendo ver no que ia dar aquilo. Isso é um ginásio, porque a cidadezinha lá, Formidine, sei lá, não tem teatro. Só cedeu esse ginásio aí para eles. Quer dizer, as condições, para quem toca na Orquestra Moza, com Cláudio Abbado, enfim, essa turma é meio precário. O alojamento, 1 banheiro para cada 30 pessoas. Quer dizer, é um negócio bem... Questa è Lorenza. Isso são os compassos iniciais do primeiro movimento da Sinfonia Primavera do Schumann. Eu não vou ter como mostrar muita coisa do DVD, então eu tenho que dizer para vocês. Eles leram juntos o diário conjunto. O Schumann, o Robert, quando casou com a Clara, eu acho que foi em 1839, 40, as datas aí, depois preciso olhar direitinho, ele deu de presente para ela, além de um ciclo de Lieder chamado Myrten, que é um Myrten, uma flor, né? Ele deu também um diário conjunto, em que os dois escreviam nesse diário, todo dia. Ela escrevia e ele também. Eles leram, quando estavam aí, o diário, esse diário do casal Schumann, neste começo, e, por exemplo, ficaram sabendo de detalhes que o Robert, quando resolveu compor essa sinfonia, era a primeira sinfonia dele, portanto era um desafio. Ele era muito não, mas tinha uma reputação como compositor de piano e de canções, mas obra de orquestra, nada, era a primeira dele. Ele se trancou num quarto e ficou vários dias lá, sem ver a Clara, e contando, e eles só se comunicavam pelo diário, ele contando como é que a coisa estava indo, a composição e tal, e ela comentando. Eles foram a esse detalhe, ou seja, eles examinaram o que se escreveu sobre essa sinfonia, em que condições ele compôs, e adotaram uma coisa, porque o Schumann
colocou uns versos de um poeta alemão chamado... Está meio... Peraí. Ah, está aqui. Alfred Böttger. E esse verso dizia... A data é janeiro de 41, viu? No vale, a primavera explode em flores. Eles usam os versos do Böttger para cantar, cada um, a sua parte, né, desses primeiros compassos da sinfonia. E vão fazendo assim até o final. O DVD não mostra tudo, mas mostra no Presto, por exemplo, eles também fazem isso, no Scherzo também. Ou seja, tudo foi feito em conjunto. Vamos lá, Lorenza. Opa, deixa para cá, né? Senão você não vê. Non ci mancava niente, anche adesso in fondo non manca niente in pratica, ma qualcosa lo stesso era necessario ancora. L'idea diciamo era quella di poter studiare un brano sinfonico in maniera approfondita, cosa che purtroppo non capita spesso di poter fare, diciamo, quando nelle nostre orchestre, quando diciamo, il nostro lavoro di musicisti, a volte non è possibile, molto spesso non è possibile studiare nel dettaglio questo repertorio. Ci siamo resi conto che molto spesso eravamo degli strumenti di organismi anche molto belli, anche direttori bravissimi di organismi anche molto belli, ma semplicemente degli strumenti e che in realtà per quello che c'era chiesto di fare avremmo potuto capire anche meno di ciò che c'era dietro un capolavoro o una partitura. Quello che volevamo fare noi era provare a andare dentro a quei pezzi di cui solitamente eravamo solo degli strumenti. Veramente una cosa non pianificata, quella di andare avanti, una cosa che è successa perché davanti all'evidenza del fatto che era esattamente la cosa di cui noi avevamo bisogno, non si poteva più fare un passo indietro. Da lisciare e da tutti. Aí mostra um pouco a cidadezinha e tal. Eu queria ler uma coisa para vocês aqui. Deixa eu caminhar para frente. Con Formica non sapevamo nulla, non sapevamo nulla delle cose.
paese vicino a Marlene dove c'è la Ferrari, ma questo è tutto organizzato. Ma ainda é. All'inizio della sfera davvero il modo di lavorare era in un certo senso democratico, le persone parlavano e non c'era un vero, non so, punto focale nella gestione delle prove. La prova veniva portata avanti da tutti contemporaneamente o alternativamente. Mano a mano abbiamo pensato che fosse più utile e più equilibrato come modo di lavorare avere una persona che fosse quella che canalizza diciamo, i desideri, i bisogni dei musicisti. Quindi era naturale, la cosa più naturale era che fosse il violino, Lorenzo. Bom, nessa altura se diz assim, eles redescobriram a roda, né? Porque voltaram para o século XVII, né? E em que o violinista ou o cravista, né, era quem conduzia, né? Mas o objetivo não é exatamente refazer esse caminho. Eles não estão capitulando, porque a ideia básica, foi uma provocação que eu fiz para vocês, claro, não é abolir o maestro, mas encontrar uma forma de construção de uma interpretação musical de orquestra na qual os músicos participem, que eles assumam a responsabilidade pelo modo como está sendo tocada aquela sinfonia, aquela obra. Hoje, o maestro chega numa cidade, tem 2, 3 ensaios, ele tem a sua partitura, já com as marcas que ele quer, e ele simplesmente não passa a sinfonia inteira com os músicos nos ensaios. Ele passa aqueles trechos em que ele quer dar a sua marca. Então ele ensaia meia dúzia de compassos aqui no primeiro movimento, mais 20 no segundo movimento, toca um movimento inteiro para sentir qual é o punch da orquestra, e pronto, o concerto está pronto. Mas será que fazer música é isso? É essa a questão que eles estão se colocando, né? Bom, eles elegeram a Lorenza, vamos ver como é que segue o baile aqui. Non è l'unica persona che parla, però è la persona che parla di più. Però la cosa interessante, secondo me, da far notare rispetto ad altri gruppi che sono senza direttore anche, è il fatto che Lorenza non porta mai o quasi mai avanti una sua visione personale durante le prove. E non è più importante quello che parla, non è più importante quello che parla di più. È chiaro che c'è bisogno di una coordinazione, c'è bisogno di parlare, però è importante che il musicista sappia dire la cosa giusta al momento giusto. Poi si può sbagliare, se sono delle sciocchezze, sono la prima, parlo sempre di questo, non c'entrano nulla spesso. Però è importante quello che vedo sempre di più, che le persone prima di parlare pensano, prima di parlare guardano la partitura e si parla solo quando si è pensato 10 volte prima di dire no, questo è veramente importante da dire adesso. Neither one to do it for to play once the original which is very fast. It could be shocking. Olha, uma coisa que ninguém experimenta, eles vão tocar na indicação do metrônomo do compositor. O metrônomo foi inventado no começo do século XIX, no tempo do Beethoven, né? O inventor era amigo do Beethoven, inclusive. I think the wrong version is the tradition of playing dum da dum dum da. I think that slightly faster. I think it would. And to play so fast to block. Now can we try?
Ficou depressa demais. Ficou rápido demais. Bom, eu queria fazer mais uma observação aqui, umas observações. Primeiro, pois não. Tem gravações que esse movimento é bem mais devagar, né? Sim, sim, não, eles fizeram um experimento para ver como soava mesmo, né? Mas o que torna evidente que as indicações metronômicas não devem ser seguidas à risca, pelo contrário. Quer dizer, às vezes é bom seguir, outras vezes não. Então, quando o pessoal da música historicamente informada vira e diz assim, não, está escrito aqui que é isso aqui, eu vou fazer assim. Mesmo que fique ridículo, o cara faz, né? Não tem nada a ver com quem pratica música historicamente informada, claro, quer reproduzir o som daquela época, tem os instrumentos do século XVII, XVIII, que tem aquela sonoridade, mas é preciso entender que ele está no século XXI tocando uma música do século XVII. É claro que ele vai tocar com olhos de quem está no século XXI, é impossível. A vida musical, sobretudo no século XVII, XVIII, tinha muita coisa improvisada, mas muita, e que não era escrita. Escrevia-se só o essencial. Aí vale o Busoni, é um arranjo, é uma coisa tosca, é um mapa de navegação muito tosco, né? Agora, uma coisa interessante, tem um quarteto americano chamado Borromeo, eles desenvolveram um notebook, e a partitura fica no notebook, eles vão com o pé, eles vão mudando. Quarteto de cordas, e todos eles têm as 4 pautas. Eles sabem o que os outros estão tocando. Com orquestra talvez fique muito complicado, porque você precisa ficar o tempo todo aqui, né? Mas, não sei, deviam se imaginar um outro meio. Eles continuam usando cada um a sua parte e ninguém sabe do outro. Cantar junto é uma maneira muito legal de sentir, né? Sentir até a respiração, né? Você percebe que em música, se não tiver respiração, fica uma coisa horrorosa, mas é muito ruim. O mau músico é o músico que não respira, não sabe respirar, né? Tocar uma frase musical é como falar mesmo. Tem vírgula, tem ponto de exclamação, tem sinal de pergunta. Tudo que a gente reproduz na fala, eu não estou estabelecendo semelhanças entre música e linguagem, né, em língua. Aí é um terreno que a gente precisaria de um curso só para falar disso aí, né? Mas estou dizendo que se você não entende que a música precisa respirar, o som precisa respirar, ele tem um começo, meio e fim, né? Você não está fazendo música, você está simplesmente tocando mecanicamente.